Fala jovem, Thiago Matos aqui com esse canal trazendo as melhores dicas e tutoriais sobre programação web. Nesse vídeo eu inicio a minissérie criando componente Dropdown em Vue.js. Espero que você esteja super empolgado porque eu estou ansiosíssimo de passar esse conteúdo para você. Então se isso te interessou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo! Então jovem, esse aqui é o nosso componente lindíssimo que a gente vai começar a desenvolver. Então se eu clicar aqui, ele abre, né, de uma forma bem suave, bem elegante. Eu tenho vários itens aqui, obviamente. Eu tenho também ícones. Eu tenho também essa linha divisória aqui, que é bastante comum em sistemas, né, em componentes drop-down, para poder facilitar o agrupamento de itens, como aqui neste caso. Eu tenho também diversas versões dele, como por exemplo, borda arredondada. Eu tenho ele sem o ícone, né, da setinha aqui do lado. Eu tenho também ele, a forma que eu gosto de chamar de naked, né? A forma pelada, sem nenhum estilo, sem nenhuma borda ou sombreado. Às vezes a gente precisa, né, desse cara aqui. Então, isso é só para mostrar a flexibilidade que a gente pode ter com os nossos componentes, mas você pode criar, né, as suas variantes, né, o seu estilo, você pode criar as suas personalizações. Aqui são só exemplos. Então vamos lá, deixar de papo furado e começar a desenvolver. Vamos nessa, meu jovem! E esse aqui é o nosso componente, na verdade o esqueleto, né? Porque o HTML já está montado, mas sem funcionalidades. Por exemplo, se eu clicar aqui, nada abre e nada fecha, propositalmente. Porque o foco desse vídeo é dar funcionalidades, é dar vida ao nosso componente. Então eu já deixei aí o HTML e o CSS pronto. Lembrando que o CSS é baseado no Tailwind CSS, que é o framework aí que eu estou utilizando, que a gente ganha uma velocidade imensa em desenvolvimento. Tá? Mas não se preocupe com isso, se você não é familiarizado com Tailwind, você pode criar suas próprias classes HTML. O foco aqui, como eu falei anteriormente, é criar funcionalidades, criar vida aí ao nosso componente. Então eu tenho aqui no meu app.vue uma estrutura HTML bastante simples com o título componente dropdown e o meu dropdown propriamente dito aqui. E se eu clicar nele, eu tenho o meu componente dropdown já com HTML prontinho para a gente começar a trabalhar. E aqui nesse HTML eu tenho um container principal, certo? Que é onde vai acontecer toda a nossa mágica internamente. Eu tenho aqui o botão, certo? Que é exatamente esse botão daqui. E eu tenho este container aqui que é exatamente o nosso menu drop-down que vai flutuar aqui nessa área, né? E o CSS todo pronto, que é a posição relativa aqui do container principal. E a posição absolute aqui do nosso container de menu. E aí vai fazer com que ele fique flutuando independente do conteúdo que vier depois. Mas enfim, como eu falei, o HTML e CSS prontinho para a gente já trabalhar. Aqui dentro eu tenho um outro container só para deixar, né, o nosso menu aqui um pouco mais estiloso. Como por exemplo, colocar uns espaços, borda arredondada e etc. E aqui dentro eu tenho uma lista não ordenada, né? A UL. E dentro dessa lista, obviamente, eu tenho minhas opções. E cada opção tem aqui uma série de classes CSS que a gente vai utilizar aí mais para frente. Obviamente, isso daqui não vai ser populado dentro do componente. Isso aqui vem de fora do componente. Eu vou mostrar isso tudo. Fique tranquilo, né? Mas aqui foi a forma bastante simples que eu encontrei para poder criar esse esqueleto do nosso componente dropdown. E nesse primeiro vídeo vamos começar a trabalhar aqui já colocando a função de abrir e fechar o menu. E para isso eu preciso, né, colocar uma variável onde a gente vai segurar esse estado e essa variável eu vou determinar como isOpen. Ela vai ser iniciada como falsa e obviamente esse isOpen vai ser a variável que a gente vai utilizar nesse container aqui, né? Eu vou utilizar aqui o vshow, certo? E esse container vai ser mostrado e escondido de acordo com o clique. Se eu salvar, obviamente, esse container vai desaparecer. No clique aqui, eu ainda não tenho essa funcionalidade, por isso ele não abre. Mas a gente vai adicionar exatamente agora. Então, dentro do botão, eu vou colocar uma ação onClick. E só para a gente ter segurança, eu vou bloquear qualquer tipo de propagação, que é o stop e o prevent, para que isso não aconteça nenhum tipo de problema futuramente, né? E esse cara aqui
eu vou chamar uma função chamada toggle, porque essa função vai fazer com que abra o menu caso ele esteja fechado e feche o menu caso ele esteja aberto. Então essa função aqui eu vou declarar lá em method toggle, e aí eu vou fazer this is open é igual a negação do estado atual de is open. Ou seja, qualquer posição, qualquer estado que o is open tiver, eu estou negando, ou seja, a versão reversa dele. Por exemplo, se ele for false, então ele vai ser transformado em verdadeiro porque eu estou negando. Se eu estou negando false, ele é verdadeiro. E se isso aqui for verdadeiro, né, eu estou negando o verdadeiro, então vai ser falso. Então, a forma simples de você criar um toggle, né, de on-off, false, true aí no seu sistema. Então, se eu salvar aqui, provavelmente se eu clicar, esse menu vai abrir e isso acontece. E se eu clicar novamente, ele vai fechar e isso acontece. Então, a gente já começou a dar vida ao nosso componente de forma muito simples e prática, meu jovem. Então, é isso, meu jovem, para este vídeo. Vamos com calma, passos de formiguinhas, porém passos sólidos e seguros. Te vejo aí na próxima aula.